Olá, princesas e príncipes, porque também temos homens nessas lives. Sejam muito bem-vindas a mais uma live deste canal. Hoje vamos falar sobre a energia de lua nova. Adoro a energia de lua nova porque é recomeço, renovação da nossa energia, ativação de uma energia muito especial, que é a energia de Virgem. Sejam bem-vindas, quem está chegando. Vamos chamar mais aviões, mandem aviãozinhos quem estiver chegando para chamar mais gente pro ao vivo, porque a energia do ao vivo é outra, é muito melhor quando vocês estão aqui comigo, tanto para mim quanto para vocês. Então venham, sejam bem-vindas. Hoje temos muita coisa para falar e eu vou falar mais rápido porque eu tenho pouco tempo. Não sei se vocês viram meus stories, meus pais estão aí, eu vou almoçar com eles. Ganhei um colar da minha mãe que veio lá de Aracaju, olha que beleza. Botei os acessórios para combinar. E vou entregar tudo aqui nessa live. Então vamos focar aqui junto comigo, porque temos uma energia toda para trabalharmos a nossa conexão com o nosso trabalho, com a nossa rotina, com a nossa disciplina, com a organização de tudo da nossa vida e com o nosso bem-estar e saúde, porque que isso tem tudo a ver, né? O nosso trabalho, a nossa rotina, a disciplina tem tudo a ver com saúde. Vocês vão entender um pouquinho mais disso também na live de hoje, tá? Dá oi aí quem estiver chegando pra eu saber que vocês estão vivas, pra eu saber que tem gente aí do outro lado. Além de falarmos da lua nova, que começa hoje, uma lunação, né? Aliás, começou ontem à noite. Lá no grupo eu mandei a hora certinha. Começamos uma nova lunação. Também temos nesta lunação 2 eclipses muito importantes, que eu vou falar sobre eles um pouquinho aqui. Eclipse sempre é um momento de transformação, então precisamos entender um pouco antes deles acontecerem para vocês se prepararem. A gente vai ter primeiro um eclipse lunar na lua cheia. Todo eclipse lunar acontece na lua cheia, não sei se vocês sabiam disso, sabiam? E depois em seguida um eclipse solar. Todo eclipse solar acontece na lua nova, vai ser na lua nova de Libra. Vocês sabiam disso? Quem sabia disso? Quem não sabia, levanta a mão. Vamos falar um pouquinho sobre isso também, tá? E aí, antes da gente começar diretamente, eu vou ser um pouco sincera com vocês, porque quando eu pensei, sempre que eu vou me conectando para trazer o conteúdo aqui da live, obviamente ele é muito intuitivo, muito conectado com o momento, a energia do momento, então eu trago muitos insights que recebo nesse momento. E eu também racionalizo um pouco de como estruturar esse conteúdo. Então eu fiquei pensando e racionalizando em como eu poderia convencer as pessoas a se conectarem com a energia de Virgem, da organização, da disciplina, que muitas vezes existe uma resistência nossa dos seres humanos em se conectar com essa energia, né? Pra que eu vou me conectar com isso? Ou, né, eu tenho tanta coisa para pensar, vou pensar nisso aqui agora. E aí eu pensei o seguinte, eu não preciso convencer ninguém porque, afinal de contas, eu gosto muito dessa energia. É uma energia que está presente muito na minha vida. É uma energia que eu adoro, inclusive eu realizei todas as coisas da minha vida através dessa energia. Então, eu amo muito essa energia. Então, não preciso convencer pessoas que não amam. Eu preciso apenas relembrar as pessoas que amam, assim como eu, né? A importância e de como a gente pode se aprofundar ainda mais nessa energia. E quando eu falo da energia de Virgem, eu não tô falando que eu amo os virginianos, apesar de amá-los também, tem vários na minha vida. Mas eu quero deixar isso claro aqui também. Toda vez que a gente fala sobre uma energia, nós estamos falando de um campo, de arquétipos, nós não estamos falando de pessoas. A energia não são pessoas. Muito pelo contrário, os virginianos, que são as pessoas que fazem aniversário dentro do Sol de Virgem, são as pessoas que mais precisam aprender sobre essa energia, porque eles precisam aprender a manifestar a luz dessa energia. Por que que muitas vezes os virginianos são chamados de chatos, metódicos, ou até caóticos, porque acabam indo para um oposto, né? Porque é a sombra e a superficialidade dessa energia. Quando não entendemos a luz e a essência e a profundidade, ficamos apegados às superfícies e às camadas da capa, né? Então eu acabo indo para um exagero de organização ou então uma falta, justamente por não encontrar esse caminho do centro, esse caminho do meio, que me leva à manifestação dessa essência. Faz sentido? Então, virginianos de plantão, por favor, compareçam a essa live, manda para um se você conhece, para que eles aprendam a lidar melhor com essa energia e manifestá-la de uma forma mais elevada na sua vida, ok?
Tem um porém, né? Tem um porém. Eu, como falei, sempre conquistei todas as coisas na minha vida através dessa energia. Sempre manifestei muito organização, trabalho, planejamento. Planejamento nem é tanto da energia de Virgem, diz mais respeito à energia de Sagitário. Mas tem a ver sim, né? Por causa da organização, da metodologia. Então tudo isso tem a ver com essa energia. E eu sempre conquistei muitas coisas através disso. Tanto que, não sei se vocês sabem, todo mundo aqui sabe, toda vez eu falo, que eu sou formada em engenharia civil e eu fiz 2 pós-graduação na área. Uma era de gestão de projetos. Então eu trabalhei muito sobre organização e a outra era de gestão da qualidade. Então eu trabalhei muito. A organização era muito importante para que as coisas funcionassem. Só que, o que acontecia comigo com a minha vida? Era pesado. Era pesado. Porque eu focava muito nessa energia, muito na organização, muito no planejamento, muito na tarefa, muito no como, muito no método. E isso se tornava pesado. Isso muitas vezes se tornava pesado. Tanto o meu trabalho, quanto a própria organização das coisas. Era desafiador porque ninguém colaborava, eu que tinha que organizar tudo. A minha rotina, inclusive, também. Tudo relacionado a isso, né? Era pesado. E aí... O que eu vou falar para vocês aqui hoje? Como que nós podemos nos conectar melhor durante essa alunação toda, durante toda essa energia que vai vir aí para nós, para aproveitar ao máximo da organização, sem pesos e sem neuras. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou entregar para vocês 2 chaves aqui nessa aula. Eu prometi lá nos meus stories, foi nos stories? Eu acho que eu prometi lá no grupo que eu ia entregar uma chave durante essa live para vocês se conectarem. É uma chave muito importante para vocês se conectarem para que essa energia seja o mais proveitosa possível. Mas eu vou entregar 2, porque eu gosto de entregar mais. E tem tudo a ver com essa energia, tá? Então fica comigo até o final aqui. Lua nova. Então, lunação, lua nova. O que é lua nova? Para quem não sabe, lua nova é sempre o começo, é o início de uma lunação e é o momento de você renovar a energia. Se você tá vindo com uma energia aí meio capenga, um pouco desconectada, um pouco conflituosa, é o momento de você agora, concentra a sua energia aqui, foca no presente, porque todas as suas intenções serão plantadas. Então, o que você está pensando, o que você está sentindo e como você está se comportando. Tudo isso é intenção. Coloca também intenções através de uma manifestação escrita, de uma manifestação material. O que você está querendo, o que você quer plantar a respeito dessa energia. Porque o que você plantar, você vai colher. Principalmente dentro de um contexto entre eclipses. Como eu falei, nós teremos 2 eclipses agora nos próximos momentos. E aí... Na lua nova de Virgem, o que você vai plantar? Você vai plantar sementes relacionadas ao seu trabalho, à sua rotina, a forma como você organiza a sua vida, a forma como você se disciplina a fazer algo, a constância daquilo que você precisa fazer. E a sua saúde, uma atenção especial à sua saúde, ao seu corpo físico. Virgem é do elemento terra. E a terra diz respeito a essa terra do nosso corpo, que é constituída através dos 4 elementos. Então a gente precisa muito trabalhar esse equilíbrio do bem-estar dos 4 elementos. O elemento terra, tá? Mas conecta com a gente com o planeta Terra, onde a gente tem os 4 elementos, só para deixar claro, tá? Aí... como eu falei, precisamos tomar cuidado com o quê? Com os desequilíbrios nessas trocas, com os desequilíbrios do tempo que eu gasto com a minha rotina, do tempo que eu gasto com a minha organização, do tempo que eu gasto com o meu trabalho e principalmente da energia de tudo isso. Então, será que o seu trabalho te suga ou te energiza? Será que a sua rotina te suga ou te energiza? Responde aí pra mim. Ela suga mais ou energiza mais? Às vezes isso, às vezes aquilo. Às vezes oscila. Fala a verdade aí pra mim. Uma das grandes dores que nós temos com relação a isso, né, de disciplina, organização e trabalho, é a troca injusta. Por quê?
Vamos falar de mulheres, principalmente. Nós, mulheres, aprendemos a servir com muita facilidade. Então, para nós, é muito mais fácil você tirar de si do que tirar do outro. Então, você vai fazer muitas vezes trabalhos, fazer muitas vezes funções, se ocupar de coisas, ser disciplinada, organizada, mas para atender outras expectativas do seu chefe, do seu local de trabalho, da sua própria empresa, do que a sociedade te espera, dos seus filhos, da sua família, dos seus pais. Então sempre vem algo de fora aonde você se compromete a servir e entregar o seu melhor. A sua organização, seu trabalho, sua disciplina, você entrega com muito amor e carinho, porque é muito mais fácil nós mulheres tirarmos de nós do que tirarmos do outro. E aí você vai entregar tudo isso para outra pessoa, para outra energia. Quando fazemos isso em demasia, eu acho que eu não sei se eu usei essa palavra no contexto certo, mas quando fazemos demais, isso é que nos suga. É aí que a rotina nos suga, é aí que o trabalho nos suga, porque ele vai tirar mais do que aquilo que ele está voltando. E tudo são trocas. Tudo são trocas quando a gente pensa em energia, que a gente pensa que tudo é base de energia, então tudo é troca. Não tem como eu me doar demais se eu não estiver recebendo isso na mesma proporção ou mais, porque eu não sustento a fonte daquilo que gera energia. Tá fazendo sentido? Comenta aqui pra mim se tá fazendo sentido, pra gente ficar na mesma página. Como eu disse, para as mulheres, é muito mais fácil tirar de nós do que tirar do outro. Então é aí que essas relações desequilibram e o nosso trabalho, o nosso serviço entra em desequilíbrio. Fala pra mim se tá fazendo sentido, vocês não estão conversando comigo? Palminhas, gostei de palminhas. Aí vem a primeira chave que eu falei. Equilíbrio nas trocas. Equilíbrio nas trocas. Prestem atenção nisso, que isso aqui é muito importante. Parece que a gente sabe, mas a gente não sabe, tá? Qual é o nível de cansaço que você tem com as atividades que você executa e qual é o nível que você consegue aguentar ao ponto de perceber o desequilíbrio? Anotaram isso? Porque isso vai servir para você prestar atenção em todas as experiências próximas, tá? Qual é o nível de exaustão que você precisa chegar para perceber o desequilíbrio? Quando você tem mais clareza, lucidez e informação a respeito dessa energia, você não vai chegar no nível de exaustão extrema. Você vai chegar um pouquinho exausta, vai perceber esse cansaço, vai perceber e opa, eu tenho que ajustar a minha rota. Eu tenho que reconfigurar alguma coisa aqui para que eu não gaste demais energia nisso e que isso retorne energia para mim. Ok? Esse é um ponto importante que a gente precisa esclarecer algo na sociedade, como por exemplo, férias e rotina. Por que a maioria das pessoas reclama da rotina ou precisa tirar férias porque tá super cansada, tô exausta de trabalhar? Por que, gente? Vocês sabem? Quero que vocês chutem essa aqui, porque eu vou falar uma coisa aqui que talvez vocês não tinham pensado, tá? Férias deveriam ser uma extensão da nossa vida e não uma fuga dela. As férias deveriam ser uma extensão da nossa vida e não uma fuga dela. O que acontece? Nós nos causamos um certo nível de exaustão, um certo grau de... Engraçado, né? Meus pais acabaram de voltar de férias. Eu não tinha associado isso. Nós chegamos num nível de exaustão através do trabalho e da rotina que aí nós merecemos tirar férias. E aí a gente vai tirar férias para fugir daquele cansaço, daquela rotina. Tá fazendo sentido? Agora, quem dita as regras do jogo com relação a como é a sua rotina? É uma pergunta. Quem é que dita as regras do jogo de como é a sua rotina? Sim, estão fazendo sentido. Quem é que dita as regras do jogo? É a CLT? É o meu chefe? É a sociedade? Quem dita essas regras? Responde aí pra mim. Quem dita as regras do jogo e quem coloca as regras de como a sua rotina vai ser estabelecida é você. É você quem escolhe, não é o sistema.
não é o sistema. É você quem escolhe quantas horas você trabalha, o quanto você trabalha, a forma que você trabalha e a rotina que você quer ter. É você quem escolhe. Como assim, Fernanda? Não, eu tenho que trabalhar 8 horas porque na CLT tem isso, porque eu sou concursada, porque é isso, porque é aquilo. Quem escolheu trabalhar dessa forma? Quem escolheu estar nesse lugar? Quem escolheu fazer um concurso? Quem escolheu somos nós. Nós escolhemos a nossa rotina. E você escolhe, aí é uma coisa importante que eu vou falar aqui agora. Você escolhe o seu trabalho e a sua rotina conforme o seu senso de valor, o seu senso de alto valor. Quanto você precisa trabalhar para se sentir merecedora do quanto você ganha? Silêncio, um minuto de silêncio. O quanto você precisa trabalhar para se sentir merecedora daquilo que você ganha? E o quanto você precisaria trabalhar para se sentir merecedora de mais que aquilo que você talvez gostaria? Como que a gente faz para se sentir merecedora? Como que você faz para se sentir merecedora? Trabalhando? Se esforçando? Se dedicando? Se disciplinando? Se organizando? Se esforçando? Entregando o seu melhor? Comprometendo as suas horas livres para o seu trabalho? Consumindo as suas horas de prazer e alegria para o seu trabalho? Tirando a sua alegria de viver da sua rotina em prol do seu trabalho? É assim que você se sente merecedora? É assim que você se sente capaz de receber algo por aquilo? Porque você está fazendo, se doando além do seu esforço natural? É uma pergunta. É um questionamento. O quanto você precisa se sentir merecedora para viver a rotina que você quer? E se nós fizéssemos uma pergunta ao contrário? O quanto você precisa se sentir merecedora para trabalhar o quanto você gostaria? O quanto você precisa se sentir merecedora para trabalhar o quanto você gostaria? Porque afinal, se você está se sentindo merecedora através do seu esforço, consumindo o seu prazer, consumindo a sua qualidade de vida em prol de um trabalho, você então está criando uma rotina que não tem vida. Percebe? Eu estou tirando a vida da minha rotina em prol de um serviço, de um trabalho. E aí eu estou tirando a vida da minha rotina, tirando exatamente o propósito pelo qual ela existe, que é nos dar vida ao invés de nos tirar. O propósito da rotina é nos dar vida ao invés de nos tirar. Por quê? Porque quando eu coloco no automático algumas tarefas e algumas funções, eu estou colocando no automático aquilo que me tiraria muita energia para que me sobre energia para aquilo que eu preciso de mais energia. Para aquilo que o meu trabalho exige mais, como por exemplo, a criatividade. Como por exemplo, a troca genuína com outros seres humanos. Tá a cabeça explodindo aí, tô gostando. Tá fazendo sentido o que eu estou falando aqui? Digam sim, por favor, para eu continuar. Alguém tinha que falar isso pra vocês, né? Desculpa se sou eu. Porque quando eu descobri isso eu mudei toda a minha vida. Quando eu descobri dentro de mim, lá no meu coraçãozinho, lá na profundidade da minha alma, o quanto isso fazia sentido, eu mudei toda a minha vida, porque eu seguia uma rotina que não me alimentava, que me sugava, que me desgastava, que estava me gerando doenças, que estava me gerando estresse. Então eu mudei completamente a minha vida por causa disso que eu tô falando aqui, dessa origem da vida. E aí, como que a gente pode ter essa clareza, por exemplo, como que nós estabelecemos a rotina dos nossos filhos, as rotinas das crianças?
Quem é que diz para eles que é hora de comer, que é hora de jantar, que é hora de dormir, que é hora de ir para a escola? Quem é que organiza a hora de ir para a escola? A escola estabeleceu um horário, você tem que encaixar seu horário naquilo, e o seu trabalho tem tal horário, você tem que encaixar seu filho em tal horário, porque você precisa daquele espaço para trabalhar. Então, quem é que organiza a rotina de uma criança? Quem é que diz para ele como ele tem que organizar essa rotina? O adulto que está criando, o adulto que está organizando. Então, nós estabelecemos regras a partir lá da infância sobre essa conduta de rotina e de forma de viver. E aí, nós fazemos isso com base nas crenças e valores que recebemos antes. Você vai estabelecer essa rotina e essas regras para as crianças, para os seus filhos, a partir do que você recebeu. E não do que você questiona internamente se faz sentido ou não. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Então, meus amores, pra gente poder aproveitar ao máximo e utilizar essa energia a nosso favor, colocando uma rotina mais alinhada, você precisa se perguntar nesse momento e se questionar a origem da sua rotina, a origem dos seus hábitos. Você precisa ir lá na origem e compreender qual é a origem. Para que você tem certos hábitos? E por que você escolhe permanecer com eles? Questione essas coisas. Você escolheu esse hábito tal porque veio de fora, porque alguém te disse, crença dos seus pais, da sociedade, porque o lugar que eu trabalho tem essa regra, porque as pessoas que eu convivo também trabalham assim. Você escolheu isso porque veio de fora ou porque veio de dentro? De um desejo de como você se sente melhor trabalhando, de como você gostaria de ter uma rotina mais adequada, de como você se sentiria melhor para entregar o seu melhor, de como você teria mais tempo para descansar, de mais qualidade para produzir. Você organiza essa rotina pelas regras de fora ou pelas regras de dentro? Bingo, questão que vai cair na prova. Porque assim, serviço e trabalho todos vamos ter. Não tem pra onde fugir. Essa energia, ela está lá no céu e ela está na terra. Ela está presente em tudo. Trabalho todos vamos ter. Então, essa é a energia de Virgem. É o trabalho, é a missão, é o fazer, é o servir. Todos vamos servir de alguma forma. A forma que vamos servir é que nos diferencia e que nos faz servir com amor. E que faz o nosso trabalho ser único, o que faz o nosso serviço ser exclusivo, ter vida, porque você entrega vida. Tá fazendo sentido? Às vezes, você só não consegue ter uma rotina mais alinhada, um trabalho mais alinhado, hábitos mais qualificados, porque você está carregando miasmas, que são sombras, hábitos que vieram programados de outras pessoas, do que você aprendeu quando criança ou quando adulta, não importa. Mas são formas que a gente sempre faz igual. São formas que a gente sempre faz igual. Todo mundo faz igual. Será que tá certo? Será que tá certo todo mundo seguir essa rotina? Todo mundo trabalha a tal horário? Será que isso é normal? Né? Porque não estou me sentindo bem. Que tal questionar? Né? Que tal questionar? Talvez essa forma de viver eu tenha aprendido de uma outra pessoa que agora não faz sentido para minha vida. Talvez eu queira ter mais espaço na minha vida para ter uma rotina onde eu me sinta melhor, para poder entregar o meu melhor. Tá fazendo sentido? Comenta se tá fazendo sentido, que tem um tempinho que vocês estão em silêncio aqui. Aí vem uma pergunta bem interessante e também profunda, pra gente se aprofundar nessa energia, porque é uma alunação inteira. Precisamos dar uma cutucada aqui. Você tem orgulho ou vergonha dos seus hábitos? Você tem orgulho ou vergonha dos seus hábitos? É claro que você não vai ter de 100%, eita atrás de eita. Assim que eu gosto. Sim, também joguei tudo pro alto. Aí a Rô é das revolucionárias. Quando você tem mais vergonha dos seus hábitos do que orgulho, você tem mais vergonha de se jogar para esse mundo.
Quando você tem mais orgulho dos seus hábitos, você tem mais orgulho de se jogar para o mundo, de entregar o seu melhor para o mundo. Porque afinal, quando você entrega o seu trabalho e o seu serviço, você está entregando a sua energia. O seu serviço vem carregado da sua energia. Se você está entregando o seu serviço por uma obrigação, por uma conduta que veio de fora, você vai se entregar obrigada, você vai se entregar pressionada, você vai consumir a sua alegria de viver na sua rotina e você vai entregar algo que também não tem vida. Percebe? E assim nós alimentamos um sistema que não tem vida. Tá fazendo sentido? Esse é o sistema que a amiga comentou lá em cima antes. Ah, é o sistema. Esse é o sistema. Nós alimentamos esse sistema quando não alimentamos a fonte de energia que vem dentro de nós. Essa fonte é você quem sabe. Não sou eu que vou apontar para você e dizer qual é a fonte de energia. É você que sabe o que te traz energia na sua vida e o que te tira. Então você está alimentando o quê? Você está alimentando aquilo que tira, você gasta mais horas do seu dia, da sua rotina, num trabalho que te tira energia, ou você está alimentando o que te traz energia? Ah, Fernanda, mas o que me traz energia é só férias, paz, amor, prazer e diversão. Será? Se você tivesse todo o dinheiro do mundo, você ia viver de férias? Você tem certeza? Como eu falei aqui antes, a energia do trabalho e o serviço, ela é intrínseca ao ser humano, intrínseca à nossa alma, e todos nós vamos servir de alguma forma. Então, mesmo que você tenha todo o dinheiro do mundo, você vai servir de alguma forma. É natural, você precisa, senão você morre. Você tem esse desejo, você tem essa necessidade de servir. O problema é quando isso se torna um exagero, quando isso é um excesso, porque eu estou em desequilíbrio, que eu falei antes, a primeira chave, o equilíbrio das trocas, e quando eu estou no segundo ponto, que é a segunda chave, que eu não vou falar agora. Que é a segunda chave, vou falar daqui a pouquinho. Tá fazendo sentido, meus amores? Então, essa alunação toda vai refletir sobre isso. Então, se você tem as sementes certas para plantar agora, você vai plantar para você colher. Esses eclipses vão acontecer na lua cheia, que é o ápice dessa alunação, e depois na lua nova, no começo da outra alunação. Então, a gente tem lua cheia de peixes, tá? Com esse eclipse em peixes, então poderosíssimo para transformar aquilo que você acredita em trabalho, em missão, na sua vida, na sua rotina, e você incorporar isso no seu servir, e depois em como entregar isso para os outros, porque é em Libra, que são as relações, tá? Então, tudo tá sincronizado no universo, não tem nada, nenhuma ponta solta, tá tudo conectado. Aí vem um ponto importante do que eu queria falar para vocês. A rotina é o que nos cura. A rotina é o que nos cura. Você pode criar uma rotina que te adoece, como eu já tinha criado anteriormente, porque eu segui um padrão da sociedade. Ou você pode criar uma rotina que te cura, que te energiza. O que nos cura? O que nos cura? Minuto de silêncio. O que nos cura é a natureza. Ah, é a medicina? Da onde veio a medicina? Ah, são os remédios? Da onde veio os remédios? Vieram da natureza. A medicina estuda o corpo humano, que ninguém até hoje conseguiu reproduzir a criação de um corpo humano, né? Já estão tentando, né? Mas ninguém consegue. Essa reprodução é da natureza. A criação da vida é natural, é da natureza humana e consequentemente divina, né? Então, a natureza é que nos cura. Qual é a sua natureza? Qual é a sua natureza? Porque existe a natureza coletiva, essa que nos leva para o caminho natural de cura, e existe a sua própria natureza. E é aqui que eu quero chamar um ponto de atenção. Porque a sua natureza te cura. A minha natureza, por exemplo, é entregar conhecimento. E eu faço isso de infinitas formas. Eu faço isso no meu dia a dia com as pessoas ao meu redor, eu faço isso aqui numa live, eu faço isso no meu trabalho, eu faço isso em tudo. Então eu tô sempre entregando conhecimento. Agora, aonde que mora a chave? Quando eu sei entregar isso. A segunda chave é doação.
É quando eu sei entregar o meu dom. A minha natureza é entregar conhecimento a quem sabe receber e quer distribuir. Porque eu já entreguei muito para quem só queria receber. E eu comecei a ver que isso não fazia sentido para minha vida, porque a pessoa recebia para ela e parava nela, né? Ela recebia e parava nela. Nossa, que legal, ela recebeu, ela conseguiu se transformar, mas parava nela. Então ela parava e a coisa não progredia, né? Agora eu quero entregar para quem sabe receber e quer distribuir, que é o que você vai fazer com isso. O que você vai mexer na sua vida a partir disso que eu tô te entregando. Como isso mexe em você ao ponto de você mexer na sua vida. E na vida dos demais ao seu redor, de como isso transforma a sua forma de viver, como isso transforma o seu serviço, a sua entrega. E também já houve um tempo em que eu entregava a quem nem queria receber. Era o que era muito pior, né? Não recomendo. Já passei dessa fase. Quem aqui tá entregando o seu melhor a quem não quer receber? A quem não valoriza? A quem não retribui da mesma medida? E quando eu falo retribuir, gente, é uma coisa engraçada, porque você pensa assim, bom, eu vou entregar o meu melhor, eu vou doar isso para as pessoas, mas elas têm que retribuir, elas têm que me agradecer. Realmente elas têm que, porque senão elas não estão recebendo. Mas se ela não fizer isso, não é você quem vai sofrer. Você só vai reajustar a sua rota, porque você está entregando para a pessoa que não está aproveitando ao máximo daquilo. Tá fazendo sentido? Do que eu tô falando de doação, gratidão, tô conectando as coisas, né? Aí eu vou falar de uma coisa importante, que é constância daquilo que você entrega. A constância daquilo que você faz. O que é constância? Constância não foi feita para que a gente ficasse seguindo aquilo que não faz sentido, ou para que a gente se obrigasse a fazer algo que a gente não gosta. Então, por exemplo, atividade física. Não gosto de atividade física. Ok, você não gosta porque você está desconectado do seu corpo. Porque o seu corpo gosta de movimento e ele vai te pressionar para isso. Então, você não gosta porque você está desconexão. Ok. Você precisa de constância para fazer algo que você não gosta. Então, eu preciso de constância para treinar. Eu tenho que ter constância. Eu vou conseguir. E eu vou na marra. Eu vou no excesso de virgem. Eu vou martelando, eu vou me esforçando no excesso de virgem, né? E aí eu sofro, pesa, eu canso e paro. Não faço mais nada. Não consigo seguir a constância. Porque cansa, pesa. A constância é para você insistir naquilo que você acredita e não naquilo que te pesa. É para você insistir naquilo que você acredita. Então, o que você acredita? Atividade faz bem pro meu corpo, atividade faz bem para as minhas emoções, atividade física faz bem para minha alma, para minha saúde. Eu acredito nisso. Então eu vou insistir naquilo que eu acredito. Por mais que eu possa não gostar por um tempinho, por mais que eu ainda não estou adaptada, existem hábitos aqui que estão me puxando para um outro lado, mas eu acredito que isso é o melhor. Então eu vou insistir naquilo. Faz sentido? Coloca um joinha, manda um foguinho aí pra eu saber que vocês estão reagindo, que tá fazendo sentido. Aquela história daí, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que é nós. A luta... tem uma palavra que eu esqueci de falar, isso aqui, ó. A constância não é pra você insistir naquilo que você não gosta, mas pra você insistir naquilo que você acredita, que muitas vezes vai contra a maré. Vai contra o que a grande maioria das pessoas está fazendo. Por quê? Porque isso diz respeito à forma como você entrega o seu trabalho e o seu serviço. Ok? Então a luta não é contra você. Não é contra mim mesmo. Eu tenho que lutar contra o meu inimigo que não me deixa treinar. É contra mim. Não é você que está te impedindo disso. Né? A sua alma quer que você vá lá treinar, tá? Eu tenho certeza disso. Mas o que está te impedindo? As crenças, os bloqueios, a desconexão, tudo aquilo que é contra aquilo que você está vibrando. Que você gostaria de vibrar. Então a maré te leva para o caminho que não faz bem, que não faz sentido, que são hábitos nocivos, porque tá todo mundo indo para aquilo que eu falei lá no começo, para uma rotina que te tira a vida ao invés de te dar. Então, para eu ir contra essa maré,
Água mole, pedra dura. E eu vou lá todo dia insistir naquilo que eu acredito. Olha como é que muda. Eu vou insistir naquilo que eu canso, naquilo que é luta, na luta, ou eu vou insistir naquilo que eu acredito? Como é que muda? Fala pra mim, muda? Muda ou não muda? Tô inspirada hoje, gente, quero participação. Mesmo que tudo pareça ir contra aquilo que você quer, porque quando a gente se propõe a fazer algo para o nosso bem, sempre vai haver uma força contrária e resistente, que se chama a resistência. Na alquimia a gente chama de os miasmas. Sempre vai haver uma força contrária para o seu crescimento, tá? A mesma força da lei da gravidade, por exemplo, para uma semente que precisa sair da terra para germinar. É essa força que você vai fazer agora na lua nova. Porque você vai plantar sua semente e ela precisa germinar. Ela precisa sair. Ela precisa fazer aquela força para ir contra a lei da gravidade e se jogar. Sair dessa pressão. Então esse é o esforço de virgem, tá? Esse é o esforço de virgem que diz respeito à terra, que diz respeito ao labor. Que é o labor, que é o nosso trabalho, o nosso servir, a nossa entrega. É esse esforço de ir contra a maré através daquilo que você acredita. Por quê? Porque lua cheia será em peixes. E peixes é o arquétipo contrário à virgem. É assim pra vocês. Virgem tá aqui na mandala, peixes tá lá no canto. Por que eles são opostos? Porque eles são opostos complementares. Como é que peixes é o oposto complementar de virgem? Virgem é o meu trabalho aqui na matéria, a minha rotina. Que se nós não colocarmos vida, não entendermos tudo isso que eu tô falando aqui, a gente vai tirar a origem da vida que vem lá de peixes, que é a nossa espiritualidade, a nossa fé, aquilo que você acredita. O quanto aquilo que você faz hoje tá tirando a força daquilo que você acredita e o quanto aquilo que você faz hoje está dando força para aquilo que você acredita. Será que você consegue praticar aquilo que você acredita no seu dia a dia? A espiritualidade, ela precisa ser praticada no dia a dia e não no final de semana, quando você vai para algum templo religioso, por exemplo. Tá fazendo sentido? Mexeu demais agora? Doeu? Eu senti. Então a segunda chave... Ah, tá. Uma frase legal que eu queria falar também, que eu anotei aqui, ó. Mesmo que tudo pareça estar contra você, quando você tem fé no que você acredita, você continua. E se nessa alunação você sentir uma resistência muito grande, porque você tá fazendo um movimento de crescimento, você tá fazendo um movimento de melhoria pra sua vida, e você sentir essa resistência, todo mundo ao seu redor contra, problemas acontecendo, continua. Apenas continua. Lembra de mim falando, continua. Continua. Você está fazendo o seu papel. Você está fazendo o seu caminho. Você está dando o seu melhor. Então continua. Se você tem fé que a direção é essa, quando você cansar, você não vai dar a volta e ir para trás. Você vai parar e descansar. Agora, se você não tem fé que esse é o caminho certo, que para onde você vai, que o seu caminho tá te levando para onde você acredita e o que faz sentido para você, aí você vai dar um monte de volta, né? Aí você vai rodopiar, voltar, espernejar, né? Espernear, fazer um escândalo, fazer birra. Por quê? Porque essa rotina não presta, porque esse trabalho é ruim, porque tá tudo me tirando do eixo, as pessoas não colaboram, pá. Reclamação atrás de reclamação. Na energia de virgem, não quero saber de reclamação. Não quero saber. Eu quero todo mundo aqui focado, concentrado no seu. O mundo vai cair e você vai continuar. Continua. Porque se mantém caminhando, porque você sabe a direção. Se você sabe a direção, se mantém caminhando. Quem não sabe a direção, me chama para uma sessão aqui pra gente clarear um pouco mais a direção, tá? Se você está cansada, mas sabe a direção, você não vai voltar. Você vai pausar e descansar. E aí vem a segunda chave que eu vou entregar, que é doação. Laboratório. Como eu falei, primeiro eu falei de merecimento antes, por quê? Porque a energia de virgem se conecta com a energia de touro no terceiro chakra, que é o chakra que fala sobre merecimento, dinheiro, manifestação física do dinheiro. Então, essa troca precisa estar equilibrada entre o que eu entrego e o que eu recebo. Segundo ponto, a conexão de virgem com peixes, que é o oposto complementar. Então, eu preciso ter fé no meu caminho para poder continuar caminhando. É o eixo do laboratório que a gente fala na alquimia. Labor é o meu trabalho diário, como se fosse arando a terra, por exemplo. E oratório, que vem da minha fé, da minha oração.
Então eu oro todos os dias e eu trabalho todos os dias. E quando eu falo de oratório, eu não tô falando só de orar mesmo, de fato, de você se ajoelhar ou fazer da forma como você faz lá e orar, né? Eu tô falando de você trazer a oração para o seu dia a dia. Para você trazer a espiritualidade para a sua rotina. Será que na sua rotina tem espaço para você ser a própria oração? Tá ficando um papo meio religioso? Mas o que eu tô querendo dizer é, existe espaço na sua rotina para o divino atuar em você? Para uma força divina se manifestar através de você? Ou você está só mantendo o controle das coisas? Para que você possa ser mais generosa, para que você possa ser mais simpática, agradável, para que você possa se doar mais com mais amor, com mais alegria. Existe espaço na sua rotina para você ser assim? Para você ser mais alegre, para você ser mais de bem com a vida, para você entregar o seu melhor, para você entregar o seu sorriso para qualquer pessoa que cruzar o seu caminho, para você ser até caridosa, amorosa. Existe espaço na sua rotina para você ser assim? Ou não fala comigo que eu estou corrida, não me atrapalha que eu tenho pessoas para resolver, eu tenho problemas, minha vida é essa? Questionamento aí para vocês. Leva para casa, questiona, que vai questionar vocês essa energia esse mês inteiro. Se você não souber plantar a intenção aqui agora, então eu tô confrontando vocês aqui hoje para que vocês saibam que intenções plantar. O que você quer? Que rotina você quer? Qual é a vida que você quer? Você escolhe. Lembra que eu falei? É você quem escolhe. E se hoje ela não tá do jeito que você quer, você precisa alinhar isso. Então aproveite esse momento, porque é nessa energia que você vai fazer isso. Perceber quais são os hábitos que eu preciso melhorar, como é que eu posso cuidar mais de mim, como é que eu posso ter mais espaço para ter autocuidado na minha rotina, como é que eu posso priorizar a minha saúde, como é que eu posso priorizar o meu bem-estar, como é que eu posso priorizar a minha alegria de viver, para que eu possa me entregar melhor e me doar melhor. E aí é saber se doar, não é só se doar de qualquer jeito, como eu falei, eu mesma já me doei muitas vezes para quem não queria nem receber, mas é saber se doar, porque é você doar os seus dons para quem valoriza esse dom, porque é alguém que tem outro dom e que vai se beneficiar do seu, incorporando no dele. E assim a gente faz uma máquina de crescimento, um sistema de crescimento, onde cada um entrega o seu melhor e as pessoas sabem valorizar o melhor do outro. Então, constância não é uma obrigação, é uma oração que você vai fazer a partir de agora. Faz sentido, meus amores? Faz sentido? Quem ficou comigo até o final, manda um ok aqui, que eu falei para um caramba sem parar. E quem quiser se conectar mais aí, precisa enxergar algumas sombras que estão atrapalhando o seu caminho. Eu sempre deixo isso aqui aberto para vocês me procurarem pra gente fazer uma sessão. Pode ser de tarô, pode ser uma sessão de visualização de chakras, né? Pra gente poder perceber qual é o chakra que tá te sugando mais energia. Gostaram? Gostaram da live? Se conectem com os áudios, conectem com todas as fases, porque vem muitas transformações por aí pra gente se transformar pro nosso crescimento, pro nosso melhor, tá? Ok, todo mundo dando ok, que vai fazer aí? Constância não é uma obrigação, é uma oração. Achei linda essa frase, fui eu que criei. Se vocês acharem em outro lugar aí, alguém me copiou. Gostaram da live, meus amores? Fez sentido pra vocês? Se fez sentido, manda depois pra essa pessoa que também você acha que vai fazer sentido. Manda pra uma pessoa que você acha que vai se beneficiar disso. Eu vou deixar salva por 24 horas, como eu sempre deixo aqui, tá? E depois eu tô deixando ela salva lá no YouTube. Por enquanto, não sei até quando, elas estão salvas lá no YouTube. Mas aqui no Instagram, 24 horas, manda pra alguém que vai gostar de saber. Gostei muito, precisava ouvir isso. Muito bem, então agora você distribua isso, Michele. Distribua, receba isso da sua vida, aplica e distribua. Esbanja essa energia, mostra esse conhecimento através da sua rotina, das suas atitudes e dos seus hábitos, porque isso vai se frutificar. Beijo no coração de vocês e até a próxima live.